Boa noite. Boa noite. A catedral mais famosa do mundo em chamas. Um incêndio na Notre-Dame de Paris destrói parte de um patrimônio de mais de 800 anos de história. Encontrado o 11º corpo nos escombros dos prédios que desabaram no Rio. A polícia ainda não ouviu os responsáveis pela construção irregular. Ministros discutem como consertar os efeitos da intervenção do presidente Bolsonaro no preço do diesel. O governo planeja mudar regras para a destruição de equipamentos apreendidos pelo IBAMA em operações contra crimes ambientais. O STF censura 2 sites de notícias que publicaram reportagem com citações ao presidente da Corte, Dias Toffoli. E cientistas apresentam um coração completamente construído numa impressora 3D. A partir de agora, no Jornal Nacional. Os bombeiros já controlaram quase todo o fogo na catedral mais conhecida e visitada de todo o planeta. Mas os danos na Notre-Dame, em Paris, são incalculáveis. Um desastre de proporções gigantescas para o patrimônio cultural e arquitetônico da humanidade. Os parisienses e turistas testemunharam atônitos a queda do ponto mais alto da catedral, conhecido como Flecha. O incêndio começou 1 hora antes, perto das 7 da noite, no horário local, 2 da tarde no Brasil. Fiéis que participavam de uma missa abandonaram a catedral. Rapidamente, as chamas, no prédio de mais de 850 anos, podiam ser vistas de quase toda a capital francesa. As imagens se espalharam pelas redes sociais. 400 bombeiros da cidade e da região vieram tentar apagar o incêndio nessa segunda-feira. O local das chamas, no teto da catedral, dificultou bastante o trabalho. A destruição parcial de um símbolo da França deixou a cidade de Paris em choque. Essa francesa disse que vários amigos resolveram se encontrar perto da catedral quando souberam do incêndio. É um monumento da cidade, além de um símbolo religioso. É muito emocionante, disse ela. O padre, que já trabalhou na catedral, disse que mais de 700 anos de história se acabaram em poucas horas, mas que a catedral vai voltar a ficar de pé. A turista americana disse que visitou o local hoje de manhã com alguns alunos. As autoridades esvaziaram toda a Ile de la Cité, em português, Ilha da Cidade, que fica no Rio Sena, na região central de Paris. A parte da catedral mais castigada pelas chamas foi o teto. Nesse ponto, o local estava cercado de andaimes. O telhado gótico, construído na época medieval, passava por obras de restauração desde o ano passado. A polícia disse que a estrutura principal foi salva. As estátuas de bronze foram removidas na semana passada para as obras. O Ministério Público já abriu uma investigação para apurar as causas do incêndio. O presidente francês cancelou um pronunciamento que faria na TV e foi até o local conversar com os bombeiros. No fim do dia, Emmanuel Macron disse que o pior foi evitado e prometeu reconstruir Notre-Dame. Ele disse que vai lançar uma campanha internacional para captar recursos. É isso que os franceses esperam. É isso que a nossa história merece, disse Macron. Em mais de 8 séculos de história, a literatura e o cinema ajudaram a transformar a principal igreja de Paris num símbolo reconhecido mundialmente. Parecia um milagre. Notre-Dame passaria finalmente por uma grande restauração. Santos de 3 metros ganharam as alturas. Mas o chamado foi da igreja e não dos céus. O apoio financeiro era urgente. O vento batia e a catedral se despia em pedregulhos. Bastava o toque de um dedo para um pedaço de calcário desmoronar. A decadência do prédio não era novidade. Há quase 200 anos, Victor Hugo denunciou mutilações, amputações na Nossa Dama. O célebre escritor enxergava cicatrizes ao lado de cada ruga na face desta velha rainha das nossas catedrais. O livro Notre-Dame de Paris lançou luz sobre o estado decrépito do edifício. Mas Victor Hugo também ajudou a construir a fama desse lugar. A história do Quasímodo
O Cineiro Desfigurado inspirou adaptações no cinema. O Corcunda de Notre-Dame constrangeu autoridades na época. O romance provocou uma restauração em 1844, que usou pedras de baixa qualidade e até cimento. Mas nada abalou a reputação de Notre-Dame. Hoje, o lugar mais visitado da França, 13 milhões de pessoas de todo o mundo visitam a catedral, uma média de 30 mil por dia. Uma Notre-Dame em chamas causa um choque próximo ao de um Big Ben pegando fogo. E esse ícone londrino também passa por obras, o que deixa essa tragédia ainda mais familiar. Mas, na verdade, cada país pode imaginar a perda dos seus símbolos. Então fica fácil para o mundo inteiro sentir essa tristeza de Paris. O incêndio de hoje devorou um trabalho de 182 anos, quase 2 séculos. Uma catedral construída por franceses humildes, pedra sobre pedra. O resultado foi um marco na arquitetura gótica, uma obra-prima que resistiu por mais de 850 anos. E as gárgulas observavam lá de cima essa história francesa. Pássaros monstruosos que disfarçavam canos por onde escoava a chuva. Só que hoje não era o dia da água. As gárgulas também não conseguiram afastar os maus espíritos e se viram aterrorizadas pelo descaso humano. O incêndio na Catedral Parisiense, que sobreviveu a 2 guerras mundiais, repercutiu no mundo inteiro. As redes de TV americanas transmitiram um incêndio ao vivo. O presidente Donald Trump lamentou o incêndio e disse que a Notre-Dame é um dos grandes tesouros do mundo. Isso vai além de países. É parte da nossa cultura, parte das nossas vidas. O Corpo de Bombeiros de Nova York se solidarizou com os bombeiros de Paris, que lutaram corajosamente contra o fogo. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou que ficou horrorizado ao ver as imagens do fogo que engolia a catedral, um exemplo peculiar de patrimônio mundial. A Unesco, que concedeu o registro de patrimônio do mundo para a catedral em 1991, afirmou que está monitorando a situação de perto e está ao lado da França para proteger e restaurar essa herança inestimável. A primeira-ministra alemã Angela Merkel ofereceu apoio aos franceses e lembrou que a Notre-Dame é um marco da cultura europeia. A primeira-ministra britânica Theresa May disse que os pensamentos dela estavam com a França e com todos que estavam trabalhando para driblar o incêndio. O Papa ainda não deu declarações, mas o Vaticano divulgou uma nota em que afirma que a igreja recebeu com choque e tristeza a notícia do terrível incêndio que devastou a Catedral de Notre-Dame, símbolo do cristianismo na França e no mundo. Aqui na frente da Catedral de St. Patrick, uma das mais importantes dos Estados Unidos, o arcebispo de Nova York, Timothy Dolan, lamentou o incêndio na Catedral de Notre-Dame. Ele leu uma mensagem que enviou ao seu colega, Michel Aupetit, arcebispo de Paris. A Semana Santa nos ensina que, como Jesus, a morte traz a vida. O que morre hoje vai trazer o renascimento, leu o arcebispo. Marie veio de Paris e hoje se consolou aos pés da Catedral em Nova York. Aqui lamentou. Perdemos um símbolo da fé católica, um símbolo da França. É o passado que desaba. Em mensagem de pesar enviada pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro manifestou sua solidariedade com a nação francesa neste momento de perda inestimável. A Defesa Civil do Rio de Janeiro retirou mais um corpo dos escombros dos prédios que desabaram há 3 dias na comunidade Muzema. O corpo de Antônia Sampaio, 31 anos, retirado dos escombros hoje de manhã, eleva para 11 o número de mortos na Muzema. É triste a certeza da morte, assim como é angustiante a espera dos parentes dos outros 13 moradores que continuam desaparecidos. Muitas famílias ainda têm esperanças e vão dividindo suas histórias. Divina Patrícia, de óculos ao lado das 2 irmãs, estava de férias e ia voltar para Paraíba no dia do desabamento. Carla, Jefferson e os filhos Enzo, de 6 anos, e Arthur, de 4. Uma família inteira e nenhuma notícia.
As lágrimas de Tânia são pela irmã e o sobrinho, Ana Flávia e Fábio, de 2 anos. Pensando nele, pensando como é que ele está, como é que ela está, me deixa muito arrasada mesmo. Cláudio Omar não dorme há 3 dias. Quer notícias da sobrinha Lauana, de 15 anos. Quanto mais tempo é pior, entendeu? Mais angústia, mais aflição. Os prédios caíram ali no alto da rua, mas mexeram com a vida de todo mundo dali para baixo até aquela fita de interdição. São dezenas de pessoas que estão com tudo que têm dentro dos apartamentos e não sabem quando nem se vão poder voltar para casa. A Defesa Civil condenou pelo menos 3 prédios que devem ser demolidos. Esse é outro capítulo triste dessa história. Hoje, os bombeiros e a Defesa Civil liberaram poucos minutos para buscar documentos e pertences pessoais. Não é falando pelo financeiro, mas é um suor de 15 anos meu e do meu marido lá dentro, dos meus filhos. As recordações não tem tamanho. Até minha cama, eu tô com saudade dela. Tá muito difícil, você não imagina. Nesse momento difícil, a força vem da fé e dos gestos de carinho. Aqui nesta casa estão 10 pessoas acolhidas pelo bom coração do dono. Para quem teve a vida revirada, um passo de cada vez. Para o Nicolas, um passinho importante. Conseguiu pegar o que lá no seu quarto? Material, roupa, blusa, minha mochila, para eu ir para a escola hoje. 3 moradores foram enterrados hoje no fim da tarde. A despedida de Maria Abreu foi ao som de músicas. No outro ponto do cemitério, o caixãozinho branco leva Juan, de 10 anos. Ele foi enterrado ao lado da mãe, Zenilda, deixando muita tristeza. Até hoje, a Polícia Civil não ouviu nenhum responsável pelas construções irregulares que desabaram. Quem construiu os 2 prédios que desabaram? Havia um engenheiro responsável pela obra? Essas são algumas das perguntas ainda sem resposta, mais de 80 horas depois da tragédia na Muzema. A Polícia Civil abriu uma investigação, mas os amigos, parentes das vítimas e sobreviventes não querem prestar depoimento. Eles têm medo de represálias de milicianos que controlam a região e que são conhecidos pela crueldade. A gente tem que andar no sapatinho. Tem que saber falar, tem que saber ver com quem fala. A gente vem para cá sabendo que não é nada legal, tudo é milícia. Aqui na Muzema é fácil demais a gente encontrar obras irregulares. Aqui na minha frente, 2 prédios, cada um com 5 andares. Não tem tapume, não tem placa com os nomes dos responsáveis pelas 2 obras. E já tem gente morando. Aqui do lado, ó, tem até relógio de energia elétrica. Para piorar a situação, veja só o que a chuva fez. Abriu um buraco enorme aqui de baixo, ó, na estrutura da obra. A encosta desmoronou com a chuva. Nós estamos na parte mais alta da comunidade e tem centenas de pessoas morando lá embaixo. O presidente da Associação de Moradores da Muzema, Marcelo Diniz, recebeu uma intimação da polícia para prestar depoimento, que foi adiado para amanhã porque a advogada dele apresentou um atestado médico. Enquanto a investigação não avança, os parentes das vítimas choram em silêncio. Não pode vacilar, porque eles nada por nada. Hora da previsão do tempo, hora de conversar com a Maria Júlia Coutinho. Boa noite, Maju. Qual o destaque? Oi, Juliana. Boa noite para você, para o Bonner e para todos. Nossos meteorologistas acabaram de avisar que já chove aí na zona oeste do Rio. Essa chuva não se espalha agora à noite, mas amanhã sim, já falo sobre isso. E tem um comboio aqui de nuvens carregadas rondando parte do sul do país. E amanhã o alerta de perigo vale para o leste gaúcho e catarinense, onde pode chover demais. Estão na rota dos temporais Floripa, Porto Alegre e Torres, no litoral gaúcho. Inclusive pode ter ressaca entre o litoral do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. A chuva volumosa deve ser provocada pelo sistema que tem aparecido com frequência aqui na previsão do tempo, o cavado. Ele atua lá nos níveis médios e altos da atmosfera, ajuda a acelerar o movimento do ar de baixo para cima, aumentando a quantidade de nuvens de tempestade. E esse sistema pode avançar para o sudeste, por isso São Paulo e Rio podem ter temporais a partir da tarde. Então você fica ligado aí nos avisos da Defesa Civil, manda seu CEP para o SMS 40199 e receba esses alertas.
Vitória, BH, Brasília, Campo Grande e Belém tem previsão de muita chuva. Natal, Fortaleza, Teresina e São Luís também. Sol o dia todo, só no interior da Bahia e de Pernambuco e em parte de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, com 32 graus, é a única capital amanhã com tempo firme o dia inteirinho, viu, Juliana? Tá certo, Maju. Obrigada. Nada, até amanhã. E você vai ver a seguir, ministros discutem como consertar os efeitos da intervenção do presidente Bolsonaro no preço do diesel. O governo apresenta o projeto que prevê o salário mínimo do ano que vem.